Você pode encontrar dois tipos de pessoas em uma única passagem. Você está enxergando? Diga aleluia. Nós encontramos dois tipos de pessoas em uma única passagem. Caleb faz calar o povo, porém os homens disseram: eles são mais fortes do que nós. Deixa eu te explicar para ver se você entende. Eles estavam há anos buscando essa promessa, mas agora eles chegaram diante da terra. Mas o que eu quero falar para vocês é que você está buscando uma promessa, mas quando você chega diante da terra, você pode viver anos se movendo na direção da promessa, mas quando você chega diante da promessa, é assustador. Você consegue entender? Você pode estar anos buscando essa promessa, mas ainda assim, quando você chega diante da promessa, isso é assustador. Isso não é pecado, fica tranquilo. É assustador. Tomar posse da promessa é assustador. Mas deixa eu te falar uma coisa. As coisas se afunilam. Parece que tudo nos empurra para cumprir aquilo. E aí você chega a pensar que parece que está tudo desorganizado. O Senhor virou de cabeça para baixo. Mas na verdade tudo está tomando o seu lugar devido. Porque a promessa está se cumprindo. Mas é assustador. Sabe, durante anos eu surfei, a minha vida inteira eu fui surfista. Dá para ver pela camisa. Mas fui surfista a vida inteira. E sabe, no mar tem uma regra. Você vem nadando do mar adentro para fora. E você nada, sabe, é tranquilo lá no fundo. Tem gente que pensa: puxa, você está muito no fundo. No fundo é tranquilo, é tudo calminho. Mas quando você vai chegando perto da praia, aí você entra na arrebentação. E aí as ondas quebram. Bum. E aí você leva aquele caldo. E quando você levanta, vem outro. Bum. E aí ela te puxa para dentro. É incrível. E aí você está. Enfim. O momento da chegada é muito mais difícil do que toda a trajetória. Mas ali você já sente o cheiro da areia. Ali você já sente o cheiro da água de coco. Posso ouvir um aleluia? Você está chegando, cara. Mas não é porque você está chegando que se torna fácil. Porque o momento de tomar posse, você está 40 anos caminhando no deserto, mas chegou na hora de entrar na terra prometida e todo mundo amedrontou-se. Todo mundo voltou atrás. Mas tudo te empurra para aquele lugar, você consegue entender? Uau, você sente no coração, você sabe que tem que estar. Mas está difícil, pastor, mas é mais fácil voltar para trás. Mas é ali que Deus quer você. Pastor, mas parece que está tudo desmoronando. Mas é ali que Deus quer você e cumprir tua promessa. Muitas pessoas nunca chegam no fim, porque são frouxas de coração. E elas sempre têm medo do gigante, da travessia, do último momento. Eu quero te dizer que tudo está se encaixando. Posso ouvir um aleluia? Ainda assim, quando chega a hora de tomar posse, de assumir a posição, é assustador. Você se preparou para isso, você esperou por isso, mas quando chega a hora de fazer o que tem que ser feito, então nós queremos fugir. Você já sentiu isso? Dá vontade de fugir? Nós começamos a dar ouvidos a pensamentos diabólicos. Não, pastor, mas não é diabólico. Eu que cheguei a essa conclusão. Bem, filho, você está na NGC, eu já te ensinei. Satanás nunca vai chegar e dizer: você não presta. Ele vai soprar na tua mente uma conclusão e você vai chegar ao ponto de dizer: eu não presto. Ele nunca vai dizer: você não consegue, você é um fraco. É você que vai chegar no teu subconsciente a uma conclusão soprada: realmente eu sou um fraco. Você está entendendo? Sempre será assim que Ele vai trabalhar. Você tem a mente de Cristo, Ele sabe. Você é inteligente demais para Ele te menosprezar. Diga aleluia. Então você acaba dando ouvidos a um pensamento que você acha que é teu. Eu cheguei, não, mas é Satanás que está colocando isso no seu coração. O ser humano é igual água descendo o morro. Você já viu água descendo o morro? Já viu? Cara, incrível, ela não enfrenta nenhum desafio. Ela sai desviando de tudo e vai descendo.
Ela não enfrenta uma rocha, ela não enfrenta uma árvore, tudo, ela sai desviando, contornando, e ela acaba sempre no lugar mais baixo. É onde ela se acomoda. Agora eu estou no lugar mais baixo, no lugar da desistência, no lugar dos desistentes. Mas a água sempre faz assim quando está descendo o morro. Agora eu estou falando de um povo que andava muito tempo com Deus para receber a promessa. Estou falando de um povo que viu muitos milagres e maravilhas. Eu estou falando de um povo que viu o mar abrir, que viu Deus tirar a água da rocha para eles beberem. Um povo que viu o pão cair do céu. Eu estou falando de um povo que viu muitos milagres, diga aleluia. Eu estou falando de você que está aqui vivo, que o teu coração não parou, que os inimigos não te destruíram. Eu estou falando de você, que Deus passou por cima de todas as probabilidades e investiu em você quando todo mundo não acreditava mais. Estou falando de você, que viu isso tudo, todos esses milagres, você presenciou e viveu igual aquele povo. Mas mesmo assim, na hora de tomar posse da promessa, eles tiveram medo de perseverar, de persistir, de ir em frente. Você profere por fé a promessa, mas outros que estão ao seu lado amedrontam o povo, mesmo sabendo da promessa. Você já viveu isso? Então você fala, é assim, mas outros que estão do seu lado com espírito covarde, amedrontam o povo, dizendo, talvez não seja assim, mesmo eles tendo vivido junto com você os milagres, mesmo eles tendo comido do pão que desceu do céu. Mas eles duvidam da promessa. E é neste lugar que você está hoje. Posso ouvir um aleluia? Em níveis diferentes, todos nós nos encontramos nesse lugar, porque tudo que a Bíblia escreve no passado é para a nossa revelação hoje. Você ouviu algo no seu coração? Diga aleluia. Deus falou com você no seu coração. Diga glória a Deus. Mas aí você compartilha isso com as pessoas, mas a maior parte das pessoas não acreditam. Elas preferem duvidar e ouvir mensagens mais fáceis, mais lógicas. Posso ouvir um aleluia? Diga aleluia. Por que eu estou mandando você dizer aleluia diante disso? Sabe por quê, filho? Porque se você tem uma ideia que todo mundo à sua volta concorda, isso não vem de Deus. Quando uma ideia vem de Deus, ela vai sofrer resistência, ela vai sofrer perseguição, ela vai sofrer oposição. Sabe por quê? Porque grandes ideias, as ideias de Deus são grandes, você concorda comigo? Diga aleluia. Mas grandes ideias sempre vão sofrer oposição de mentes medíocres. Sempre. Sempre elas vão sofrer essa oposição. Então, é nesse lugar que você está hoje, ou então, todo mundo está aceitando a tua ideia. Cara, não se torna claro para você entender o que você está fazendo e qual é o teu próximo passo? Se a ideia que você tem é aceita pela maioria, pode até ser uma boa ideia do ponto de vista humano e do ponto de vista da água descendo o morro. Mas isso não é uma ideia de Deus. A ideia de Deus sempre é, tipo assim, vai lá e fala com o faraó que vai tirar o povo lá de dentro. O quê? A ideia de Deus é sempre mais ou menos assim. Vai lá e toca com o cajado na água e o mar vai abrir. A ideia de Deus é sempre mais ou menos assim. Pega a vara, vai pescar o peixe. A moeda vai estar na barriga dele. O quê? Eu vou gastar lá meia hora preparando a vara. Eu preciso da grana, não preciso de peixe. A ideia de Deus sempre será: marcha 7 dias em volta dessa muralha e ela vai cair. Eu preciso de uma caterpillar para derrubar essa muralha. E Deus diz: não, você só precisa ser perseverante e louco. Só isso. O resto é comigo. Diga aleluia, diga aleluia.
é loucura, as ideias de Deus são loucuras. Mas quando você está se empenhando para tentar convencer todo mundo de uma boa ideia, você deve estar entrando num grande problema, sabia? Quando você está conseguindo um por um convencer da tua grande ideia, desculpa, você acaba de pular num abismo. Porque pode ser até uma ideia aparentemente boa da tua cabeça, mas elas não são aprovadas pelo céu. O céu não aprova esse tipo de ideia. A ideia que o céu coloca dentro da gente, dentro de um ministério, dentro de um propósito, sempre são resistidas por todos. E elas não têm lógica. Sabia que em Atos 2, quando a igreja nasceu, aquele povo ficou trancado dentro daquele cenáculo. Jesus tinha subido em glória. Os judeus queriam matar o povo, mas aqueles homens tinham ouvido Deus falar: esperem aqui que eu vou revestir vocês de poder. Mas você sabia que a grande maioria deles desistiu e saiu dali correndo, feito rato? Eu sinto muito te dizer, aqueles caras perderam o maior de todos os moveres que a humanidade já viu, a chegada do Espírito Santo à terra. Diga aleluia. O início da igreja de Cristo na terra. Eles perderam, mas eles tinham ouvido Jesus falar. Você consegue entender? Mas uma ideia, estava demorando. Os romanos estavam cercando eles, os judeus também. E estava demorando, ora. Mas eles tinham ouvido Jesus falar. Mas estava demorando. Parece que é melhor nós sairmos correndo e nos encaixarmos no sistema. É mais confortável. Sabe, gente, eu quero falar isso para vocês porque todos vocês são líderes. Posso ouvir um aleluia? Nunca deixa ninguém te enganar que você é um mero ouvinte, porque Deus nunca criou um mero ouvinte. Todos vocês são líderes, diga glória a Deus. Então aprenda isso, porque o diabo vai tentar te neutralizar. Sabe, você vai ver pessoas que vão chegar perto de você e dizer: pastor, Deus me trouxe até aqui, aleluia, e é aqui que minha vida vai mudar, e eu vou servir até o fim. Aí você vai ver passar um pouco de tempo e essa pessoa chegar e dizer: Deus falou para mim que o meu tempo aqui acabou. Pode dar uma risadinha, Dê. Eu digo, esse Deus então é esquizofrênico, cara? Ou é você que é um covarde? Esse Deus é esquizofrênico ou então demorou um pouquinho e você é um bunda mole? Eu tenho que entender. Quem está pegando? Posso ouvir um aleluia? Eu falei para vocês que hoje ia ser diferente. Diga glória a Deus. Cara, essa semana eu tive no meio dessa luta toda, estabelecendo a NGC Online, a plataforma, a Hotmart, tudo caro. Nós investimos 50 mil reais só até agora. Você está entendendo? E aí eu fui tentar fazer uma manobra, recebi a pior notícia, cara. Veio do outro lado assim: mestre, tem uma oposição satânica. Tem 13 dívidas no seu nome. Eu falei: no meu? No seu. Na mesma hora eu fui lá pesquisar. E aí no Serasa, o site oficial do Serasa, seu nome está limpinho, não tem nenhuma. Mas estava lá os apontamentos. E é fácil você entender que o diabo quer te desgastar, ele quer te atrasar. Então a gente juntou, orou, eu falei com a pessoa, porque a pessoa é fantástica, é um membro, amigo, líder. E eu falei: ora daí que eu vou orar daqui, não vou deixar ele me desanimar. E a gente orou. E eu estou aqui em pé. E eu vou continuar em pé. Sabe por que eu vou continuar em pé? Você vai ver esse verso no caminho. Porque eu não sou daqueles que desistem e voltam para trás. Não sou. Às vezes as pessoas chegam perto de mim e dizem: pastor, mas eu já estou lutando com essa doença há mais de um ano. Eu digo: isso não me importa. O que me importa é você ainda é capaz de crer. E se Deus não me curar? Eu digo: é melhor você morrer crendo. Desculpa minha sinceridade, porque isso é o que tem dentro do meu coração, do que abandonar minha fé. Eu morro crendo.
Eu morro acreditando. Quem está pegando? Diga aleluia. Nesse lugar que nós estamos hoje. Mas quando você está se empenhando em tentar convencer as pessoas da tua grande ideia, desculpa, filho, o diabo já te enganou. Você só vai jogar fora o que conquistou até aqui e vai enterrar o teu propósito para o resto. Isso provavelmente deve ser uma ideia sua, não de Deus. Os céus não aprovam isso. Os céus não são loucos. A travessia em busca da promessa é o que separa homens de meninos. Posso ouvir um aleluia? Mesmo que você esteja sendo constrangido, diga aleluia! Porque Deus está te ensinando. Porque é esse trajeto da travessia que vai separar, os meninos vão ficando para trás, procurando comodismo, e os homens vão marchar, os homens de Deus vão marchar em frente, em busca do propósito, em busca da promessa que foi feita por Deus, diga aleluia. Ele testa a nossa convicção, sabe por quê? Quem sabe o que está esperando, espera. Mas quem duvida do que espera, em algum momento desiste de esperar. Meu Deus, será que de fato vai acontecer, pastor? Pastor, será que é Deus mesmo? Será que foi Deus que falou comigo? E veja, gente, não é pecado, eu também sinto medo, e por isso eu estou pregando, é para que você tenha uma posição diante do medo, porque João Batista sofreu isso. A Bíblia diz que quando Jesus vinha descendo o monte, João Batista disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certamente é Deus, Deus falou comigo que aquele sobre o qual o Espírito descer, esse é o Filho e o Messias. Isso foi proferido pela boca de João Batista. Mas quando ele estava preso no cárcere, passando pela travessia, ele manda 2 homens dizer: vai até lá e pergunta a esse cabra se é ele mesmo ou se eu tenho que esperar outro. Rapaz, Deus não tinha falado com ele. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Fala para Pedro que cegos estão vendo. Fala para João Batista que cegos estão vendo, que aleijados estão andando. Diga a ele que mortos estão ressuscitando. Mas diga a ele também que abençoado só será aquele que não se escandalizar da minha forma de executar. Meu Deus! Você consegue pegar? Sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você agarrar isso, tua vida nunca mais vai ser a mesma. Diga aleluia. Me ajuda a pregar, fala para o irmão do lado: sua vida nunca mais vai ser a mesma. Agora eu vou te contar um segredo, olha para frente. Se a pessoa que está do teu lado falou com a língua frouxa e a mão mole assim: tua vida nunca mais vai ser, é porque a carapuça está servindo nela. Posso ouvir um aleluia? Eu amo quando Deus está tratando com os filhos, porque com a falta de maturidade a mente fica colocada para jogo, você entende? Quando você fala de bebês espirituais, as mentes deles estão sempre colocadas para jogo, para questionamento, para dúvidas, para tudo isso. A travessia fica pesada. Então essas pessoas acabam aceitando como uma boa ideia desistir e voltar para trás. Pela falta de maturidade, a mente delas fica para jogo. E aí, elas acabam aceitando como uma boa ideia a possibilidade de, bem, pensando bem, eu acho que... Aí eu pergunto: cadê aquele Deus, cara, que falou contigo? E cadê aquele Deus que te botou na frente e confiou em você? Cadê aquele Deus que apostou na tua vida e não deixou você morrer? Cadê aquele Deus que te levantou das cinzas e que investiu na tua vida? Assim foi essa história que nós estamos lendo. Alguns espias traziam uma série de serás. Será que é Deus? Será que vamos conseguir? Será que podemos?
Mas os homens de Deus de verdade ficaram firmes na promessa. Que os homens de Deus digam glória a Deus. Que o povo de Deus diga aleluia. É muito nítido, sabe, gente, nessa hora, os homens de Deus de verdade. Porque as tuas escolhas definem onde está a tua fé. Então fica muito claro nessas horas, os homens de Deus e os moleques. Fica muito claro. Porque tuas atitudes vão definir a tua fé. Tuas escolhas vão definir aquilo onde você verdadeiramente acredita. Se a tua escolha é prosseguiremos, conquistaremos, tomaremos posse, então tua fé está firmada na promessa de Deus. Mas se a tua palavra é voltaremos para trás, desistiremos, então você só tinha uma expectativa barata. E enganou um monte de gente. Parabéns para você nessa data querida. Números 13, 30. Vamos continuar. Vamos tirar algumas revelações daqui enquanto temos tempo. Balança o irmão do lado, fala para ele, se prepare, irmão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Pastor, o senhor parou de ler? Sim, porque a primeira coisa que você terá que fazer quando estiver em uma travessia é calar algumas pessoas. Primeira coisa que você vai ter que fazer como homem e mulher de Deus no meio de uma travessia é calar algumas pessoas. Porque se você não calar essas pessoas, essa voz fraca delas vai acabar virando um conselho influente para você. E a pior coisa que pode acontecer é você ouvir conselhos de alguém que não te empurra para o teu destino profético. A primeira coisa que eu tenho que fazer numa travessia é calar pessoas. Por isso que eu sou um homem tão seleto. Tem gente que diz assim, pastor, por que o senhor não permite que eu tenha mais proximidade? Eu digo, é porque eu tenho que calar você, filho. Algo me diz que você não é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Algo me diz que as tuas palavras vão tentar parar o meu destino profético. Algo me diz que a tua fraqueza vai tentar me contaminar. Então eu não posso estar contigo. E eu quero te dar esse conselho. Olha o que Caleb fez. Calou. E eu quero dizer a você que a primeira coisa que você vai ter que fazer é isso, calar pessoas que estão com conversa mole do teu lado. Ah, pastor, mas ele é um apóstolo. Dane-se. Dane-se. Você está entendendo o que eu estou falando? Se a voz dessa pessoa não te empurra para frente, cale essa pessoa para você. Coloca ela no mute. Ignora ela. Ah, pastor, mas é meu líder. Isso é líder que se preste, se está te convencendo a desistir, cara. Isso é líder que preze a cueca. Você está tentando fazer você desistir. Isso não é líder. Quem está entendendo? Eu posso ouvir um aleluia? Meu Deus, como Deus é poderoso. Eu sei que Ele está falando com vocês, porque Ele falou comigo. Ele falou comigo porque eu estou no meio de um desafio gigante. Essa palavra é para mim. Posso ouvir um aleluia? Essa palavra é para mim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se Jesus tivesse ouvido os bons conselhos de Pedro, Senhor, desvia por baixo de Cafarnaum, e não vai ter prego, cruz, espinho, não vai ter bofetada, nem chicotada. Você entende que era um bom conselho? E provavelmente fundamentado no amor de Pedro por Jesus, que não queria ver Jesus sofrer. Mas o único caminho para o propósito era aquela travessia na qual Jesus tinha que entregar tudo. O único caminho era aquela travessia pela qual Jesus tinha que entregar tudo. Você já pensou se ele tivesse ouvido Pedro? Todos nós estávamos no inferno. Não haveria redenção. Graças a Deus que Jesus era um homem de Deus. Diga aleluia. Graças a Deus que Jesus era um homem de Deus. Diga aleluia. Porque se Jesus fosse um frouxo,
ele tinha ouvido esse tipo de ideia frouxa. Eu lembro que Jesus vira e diz assim: aparta-te de mim, Satanás, porque tu só pensa na forma dos homens pensarem. Tu não pensas como Deus. Você consegue entender? Você pega isso? Temos que calar as vozes que covardemente mudam de acordo com as circunstâncias. Ouça o que eu estou falando. Você precisa calar as vozes que mudam de acordo com cada vento. Existem vozes dentro da igreja que quando está bom, estou contigo até o fim. Quando a luta chega, pastor, estou indo embora. Quando vem o problema, pastor, estou aqui. Sabe, você precisa abandonar, porque as pessoas que mudam as vozes assim com frequência não são pessoas confiáveis. Não são pessoas nas quais você pode confiar, cara. Deus está falando comigo, Ele está falando contigo, diga aleluia. Os medrosos às vezes querem nos poupar da travessia que vai custar tudo. Mas Ele é o único caminho que vai me levar ao meu destino profético. Entende? Veja bem, não é por ódio. Não é por ódio. A minha mãe tentou me tirar do Evangelho. Quando eu abandonei faculdade, doutorado, e eu fui servir um pastor, e eu carregava a mala dele, eu ia para a igreja às 7 da manhã limpar o chão. A minha mãe chegou perto de mim e falou: filho, isso é muito duro. Eu e seu pai pagamos doutorado para você no exterior. Não é para você limpar chão de pastor. Entende? Eu tive que ser forte para dizer, essa voz não vem de Deus. E eu perseverei, porque eu entendia que aquele caminho no qual eu tinha que entregar tudo, era o único caminho que ia me levar ao cumprimento do meu destino profético. Mas pasme para isso, no final, eu era o maior herói da minha mãe. Minha mãe olhava para mim e falava de mim nos 4 cantos da terra. Você consegue entender? Meu filho! E eu olhava assim e dizia, vou me fazer de doido e fingir que não me lembro. Você entende? Eu tive que calar a minha própria mãe. Por isso que Deus nunca te mostra o caminho todo. Você já percebeu? Deixa eu te falar, filho, se Deus tivesse me mostrado todo o trâmite do caminho, eu não estaria aqui. Mas eu também creio que se Deus tivesse mostrado ao povo de Israel todo o caminho do Egito, até eles também não teriam saído do Egito. Teriam ficado escravos para sempre. Deus te mostra onde você está. Ele te revela quem você é. E depois Ele te mostra o final. Um flash do final. E aí Ele diz, agora vai na fé. E aí você vai ter que ir. E aí nesse trajeto, nessa travessia, você vai encontrar pessoas que vão tentar te desacreditar. E às vezes essa pessoa está dentro da tua casa, como no meu caso. Não são inimigos. Às vezes essa pessoa está do teu lado, às vezes é um cônjuge que está com a cabeça desvairada, perdida, e vai destruir toda a tua família. Às vezes é um pai, uma mãe, um primo, mas Satanás sabe trabalhar. Ele sempre vai usar os que estão de boca aberta. Quem ele vai usar? Quem não está lendo a palavra, quem não tem comunhão com Deus, quem não tem tempo de oração. Eu chamo de bocas abertas. Esses que ele vai usar. Você está entendendo o que eu estou falando? Posso ouvir um aleluia? Se eu tivesse visto todas as lutas, decepções, traições, ingratidões que eu ia sofrer, eu não teria ido não, gente. Agora vamos lá, vamos ver. Diz assim, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e diz, subamos, possuamos, porque certamente prevaleceremos. Agora eu quero um aleluia bem forte. Não, bem forte, diga aleluia. Você consegue ver a declaração de um homem diante da luta e da impossibilidade? Mas uma declaração firme, certa, irrevogável, de alguém que tem certeza. Você está vendo a declaração de um homem de Deus, que conhece Deus. Porque certeza
Prepara aí para essa frase, balança o irmão, diz para ele assim: presta atenção. Certeza é fundamentada no conhecimento do caráter de Deus. Pega, agora raciocine isso que eu estou falando. A certeza sempre será fundamentada no teu conhecimento do caráter do Deus que te prometeu. Quando eu vejo uma pessoa oscilando em suas próprias infantilidades covardes, eu começo a ver, essa pessoa não conhece a Deus. Porque se ela conhecesse o Deus que prometeu, ela diria isso aqui: subamos, possuamos, prevaleceremos. Diga aleluia, diga aleluia. Ela diria isso, porque isso é uma certeza baseada em confiança. E confiança, ela está totalmente estruturada no conhecimento do caráter de Deus. Sabe, gente, uma vez Gideão foi chamado e o povo ismaelita estava entrando e roubando, e o povo de Deus plantava, e aí na hora da colheita os ismaelitas vinham e roubavam tudo, que nem gafanhoto. O povo de Deus estava quase morrendo de fome. Então Deus aparece para Gideão e diz: se levanta na tua força e na tua coragem. O cara era o mais covarde, ele estava malhando trigo escondido, um punhadinho que ele tinha pego, traindo o povo para ele comer sozinho. Deus aparece ali e diz assim: eu vi teu coração, levanta, eu vou te usar para libertar o meu povo. E Gideão olhou assim e falou: eu acho que o senhor errou o endereço, o CEP. O senhor foi por CEP errado. E Deus ainda diz assim: vai lá, valente, forte nessa tua força. Gideão escondido, que nem um moleque. Ele deve ter dito: oh, Deus errou. Mas aí tudo bem, Gideão foi. Sabe quantos homens se juntaram com Gideão? 32 mil homens, diga aleluia. Ele era um covarde, quem ia comprar a briga dele, mas o favor prevaleceu. Então ele olhou e falou assim: Senhor, tu estás comigo mesmo, 32 mil homens. O exército era de 100 mil. Eles ainda estavam em 1-3. Então Deus aparece perto dele. Juízes capítulo 7, no verso 2. Então quando ele chega para agradecer a Deus o favor, Deus aparece e disse o Senhor a Gideão: tem gente demais. Pastor, mas é muito mais lógico, porque a igreja lotada, tem gente demais. Espera aí, Senhor, é muito mais fácil eu vencer com 30 mil do que com 300. Deus manda esse povo passar por 2 testes, só sobra 300. Diga 300. E Gideão chega e diz: era muito mais fácil, Senhor, vencer com 32 mil do que com 300. Mas aí Deus diz assim: mas o meu favor não está com os 32 mil. O meu favor está com os 300. E com os 300 eu vou te dar a vitória. Com os 32 mil não. E aí eu comecei a aprender, sabe o quê? Sabe o que eu comecei a aprender? Você sabe? Eu aprendi uma coisa com Deus: que quando um número te garante, te seduz, então eu não posso ter a garantia de Deus. Mas quando eu confio em Deus, então o favor de Deus é a minha garantia. Eu aprendi que quando eu confio em 30 mil, então eu só tenho esses 30 mil para me desgraçar por esse mundo em minha total devassidão da minha autoinsuficiência. Mas quando eu obedeço e tenho só 300, então eu descobri que a força de Deus luta por mim. E aí eu comecei a ver igrejas com 1000 membros que precisam que eu ajude a pagar o aluguel daqui, só com vocês. E aí Deus começou a me envergonhar, cara. E eu comecei a baixar a cabeça e dizer: me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. E Ele começou a me mostrar cada vez mais igrejas que passaram pela pandemia. E eu paguei o aluguel e pago até hoje. E aí Deus começou a me mostrar igrejas com 30 anos de aberta, que não fazem nada. E nós temos uma casa sustentada por nós, sem dinheiro do governo, que já tirou mais de 1000 jovens da rua.
E aí eu me envergonhei, baixei a cabeça e falei: me perdoa, Senhor. Me perdoa, Pai. Eu nunca pensei que eu fosse ser tão canalha assim. Vocês ouviram o que eu disse? Disse: Senhor, me perdoa, eu nunca pensei que eu fosse ser tão canalha assim. Porque eu lembro do que o Senhor fez comigo, com uma pessoa, com 10 pessoas. E eu agora estou mensurando que se está certo ou errado, porque eu quero 500. Meu Deus. Tem alguém aqui comigo ainda? Diga aleluia. Possuiremos. Sabe o que esse possuiremos me mostra? Bota lá, Números 13, 30. Quero só te mostrar, vê se você pega. Você está lendo ali, ó. Possuiremos. Possuamos. Repete comigo, diga: possuamos. Você entende que não é conquistamos ou vamos ganhar, é possuamos. Por que é possuamos? Porque é herança. Não é algo que você luta para ganhar, é algo que Deus conquistou e está te dando. E isso é poderoso, porque se o meu pai conquistou para me dar, eu não posso deixar, não é uma opção eu deixar na mão do inimigo. Se o meu pai ganhou e me deu, não é uma opção eu virar as costas e deixar na mão do inimigo o que é do meu pai. Não é uma opção para mim. A fé bem firmada é a fé que confia no caráter de Deus e naquilo que Ele prometeu. Diga aleluia. A fé bem firmada honra a obra de Cristo consumada na cruz. Diga glória a Deus. Porque todas as promessas de Deus recebem o sim e amém por Cristo. E quando você confia até o fim, você está honrando a Cristo. Certamente prevaleceremos. Você está lendo? Diga: prevaleceremos. Diga com fé: prevaleceremos. Caleb tinha uma convicção plena da vitória. Apesar dos gigantes serem maiores e mais fortes, Caleb só olhava para o caráter de Deus. E isso influenciava o caráter dele. Deixa eu repetir. Caleb só olhava para o caráter de Deus. E isso influenciava o caráter do próprio Caleb. Posso ouvir um aleluia? Agora veja, vira para o verso 31. Então diz assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir, porque aquele povo é mais forte do que nós. Deixa eu te falar, isso era um fato. Os caras eram gigantes. Os caras estavam mais bem preparados, mais bem armados, dentro de uma muralha, descansados. E o povo vinha de uma marcha de 40 anos, cansados, sem nenhum amparo bélico. Então era um fato que o povo que estava lá era mais forte do que eles. Humanamente, o povo era maior. Humanamente, o povo era mais forte e mais numeroso, mais bem preparado. Mas o que eu quero te dizer é que essa passagem nos mostra que toda vez que eu olho para a promessa e eu procuro em mim algo que justifique essa minha confiança e ousadia, então eu fracassarei. Quando eu olho para a promessa e eu tiro os olhos de Deus e olho para as circunstâncias, para a capacidade, para a minha força, para a minha eloquência, para o meu jeito, então eu vou fracassar. Porque os inimigos são maiores do que nós. Eles são mais numerosos do que nós. Mas isso não tem nada a ver comigo. Diga aleluia. Não há nada em mim que justifique acreditar em algo tão grande e poderoso. Mas quando eu olho para o caráter do meu pai, o caráter do meu pai influencia o meu caráter. Então é impossível eu abandonar aquilo que o meu pai ganhou para mim. Eles olham para os povos, aí olham para si, aí eles olham para os povos, para os adversários e as dificuldades, aí eles olham para si, então eles viram e dizem: cara, nós somos malucos, não dá. E é exatamente isso, sabe? Pula para o verso 33, que acabou o nosso tempo já. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak que são descendentes de gigantes, e nós éramos a nossos próprios olhos como gafanhotos. É impossível vencer. Quando eu paro para olhar o meu próprio reflexo, o meu futuro se torna assustador. Quando eu tiro os olhos de Cristo e paro para olhar o meu reflexo,
Cara, o meu futuro é assustador. A tarefa que ele me deu é assustadora. Então eu me torno um moleque e eu desisto. E eu paro e vou encontrar subterfúgios para que a minha mente possa se sentir confortável na minha própria fraqueza e falta de caráter. Você está pegando o que eu estou falando? Eu me lembro de uma história de Napoleão Bonaparte, lá na França, o maior marechal de guerra que o mundo já viu. E ele vinha marchando com o exército mais poderoso do planeta Terra na época. E quando ele vinha marchando a cavalo com a sua tropa, ele precisava passar por dentro de uma fazenda para cortar caminho. E tinha um garoto de 12 anos sentado na porteira da fazenda. Então Napoleão Bonaparte chegou no seu cavalo e disse: abre a porteira que nós vamos passar. O menino levou um susto, ficou em pé e falou: não vou abrir de jeito nenhum. Aí Napoleão Bonaparte olhou e falou: como é, moleque? Abra a porteira para eu passar. E o moleque falou: já falei, eu não vou abrir. Aí Napoleão Bonaparte falou: você sabe quem eu sou? Ele disse: eu sei sim quem você é. Você é o general Napoleão Bonaparte. Mas o meu pai disse que ninguém entra por aqui. Napoleão Bonaparte olhou para o seu comandante e disse: me dê 10 homens como esse moleque e eu conquisto o mundo. Você entende isso, cara? Napoleão Bonaparte olha para o seu imediato e diz: me dê 10 homens como esse moleque e eu conquisto o mundo inteiro. Meu pai disse que é meu. Meu pai disse que é aqui. Meu pai disse que é nessa direção. E nem todos os infernos vão me parar. E nem todos os demônios vão me assustar e fazer eu sair correndo com o rabinho entre as pernas. Porque eu sou um homem de Deus. Meu pai disse que é aqui. E Lúcifer pode se levantar como quiser, que ele vai cair. Você consegue pegar? Quem está comigo? Diga aleluia. Davi e Golias, lembra dele? Davi não olhou para ele não, gente. 1 Samuel 17:45. Cara gigante, 3 metros e 2 palmos. Davi um moleque, 17 anos. Davi era muito mais fraco que ele, muito menor, muito mais leve. Mas Davi disse assim: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tu estás afrontando. Porque quando o diabo se levanta e as oposições se levantam para desdizer o que Deus disse para mim, eles estão se levantando contra Deus. E é na força de Deus que eu vou. Não tem nada a ver comigo. Toda vez que eu olho para mim é impossível. Quando eu olho para o meu reflexo, o meu futuro se torna assustador. Mas quando eu olho para Deus, tudo se torna fácil. Quando eu conheço o caráter dele, quando eu conheço quem prometeu, guarda isso. Pessoas estão morrendo de medo porque não tem relacionamento com Deus. Pessoas estão inventando mentiras e desculpas porque não tem relacionamento com Deus. Elas não conhecem o caráter do Deus que te mandou. Porque se elas conhecessem o caráter de Deus, elas não envergonhariam Deus voltando atrás. Elas jamais fariam isso. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Você pode fazer sua força, cumprir tua ideia, ter a tua grande ideia de Jerico posta em prática. Acredita em mim, não vai dar em nada. Você vai jogar fora o que Deus tem para você. Salmo 34, verso 4. Eu amo isso, que diz: busquei o Senhor, Ele me acolheu e Ele me livrou de todos os meus medos. Ele me livrou de todos os meus medos. Vira mais um, vira mais um. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vergonha. Salmo 28, verso 7.
Põe aqui. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia. Posso ouvir um aleluia? Mas como confiar em quem você não conhece? Eu comecei a mensagem assim: ah, pastor, eu quero que Deus me use. Que adianta Deus te usar se tu não tem intimidade com Ele? Mentiroso. Pastor, eu quero que Deus derrame o dom da cura para me levantar. Que Deus vai derramar dom? Como é que tu vai usar o dom de Deus se tu não sabe nem quem Ele é? Tu não tem intimidade com Ele, tu não lê a palavra. Tu passa teu dia inteiro sem ler um verso. Como é que tu quer que Ele te use? Você está entendendo o que eu estou falando? A igreja precisa voltar ao alicerce da palavra. Por isso eu escrevi esse livro. A graça pelo lado correto. Sabe por quê, filho? Porque um espírito fraco sempre vai ser refém de uma mente gigante. Um espírito fraco sempre vai ser refém de uma alma gigante. Sempre vai ser humilhado, envergonhado, mudando de direção e falando coisas que são mentiras, negando a palavra do próprio Deus, porque suas vontades são maiores do que suas convicções. Obrigado, meu Pai, por essa palavra. Eu te amo, Senhor. Oh, meu Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço. Só quero terminar te dizendo uma coisa. É natural, você traçou toda a travessia e agora você chegou na cara da promessa. Pastor, eu estou com medo. Fica tranquilo, isso não é pecado. Eu também sinto medo. Isso não tem nada a ver com quem você é. Sentir o medo não tem nada a ver. Está tudo bem, está tudo bem. Fala para o irmão do lado, está tudo bem, irmão. Mas eu quero que você saiba que o inimigo tem muito mais medo de você do que você tem medo dele. Diga aleluia. Quando Jesus nasceu, Herodes entrou em pânico, porque ele era um rei apóstata e o verdadeiro rei tinha nascido. Você consegue entender o que eu estou falando? Quando Davi se levantou, Saul entrou em pânico e começou a caçá-lo. Por quê? Porque ele tinha pânico da unção que estava sobre Davi. Quando José do Egito começou a sonhar, os irmãos dele ficaram com pânico e tentaram destruí-lo. Mas quando os irmãos de José pensaram que estavam destruindo ele e venderam ele para a caravana dos ismaelitas, na verdade eles tinham dado uma passagem de graça para José para o seu propósito. Agora ele ia se tornar o governador da terra. Então quando parece que as coisas estão bagunçando, presta atenção, está chegando perto da praia. Teu propósito vai se cumprir, não se mova da posição. Fica firme na posição. Satanás não luta contra você porque você é fraco, ele tem pânico do teu propósito cumprido. Por isso ele vai tentar te confundir com facilidades. Ah, pastor, mas é mais fácil vencer com 32 mil do que com 300. É verdade. Chegue, ô Senhor. Escuta Deus dizendo, mas o meu favor não está nos 32 mil. O meu favor está onde eu te coloquei, nos 300. E é ali que eu vou te dar vitória. É ali que eu vou realizar teu propósito, que eu vou cumprir o teu sonho, que eu vou fazer você vencedor, que o mundo vai ter que ver meu poder dentro da tua vida. Diga aleluia. É ali que eu vou fazer. Você consegue entender? Como é que um povo de dentro de uma muralha daquela, bem armado, maior número, mais poderoso, tinham medo de um povo que vinha marchando há 40 anos, cansados e desarmados? Quer que eu te responda? É porque não tem nada a ver com você. É aquilo que você carrega quando você está no propósito. Diga aleluia. Não é você, eu e você não somos nada, mas aquele que me prometeu é alguém e tem que ser respeitado. Ele é alguém e tem que ser temido por todas as estrelas dos céus. Ele que me prometeu, ele que me colocou aqui. E pode vir todos os demônios do inferno. E eu vou dizer para ele, feito aquele moleque na frente de Napoleão, o meu pai mandou eu seguir em frente. E se você não sair, eu vou pisar na sua cabeça.
depois do povo se denegrir de ver aquilo tudo. Põe aí Josué 2, verso 9. Acabou o nosso tempo. Eu podia ficar pregando sobre isso a vida toda, sabia? Mas diz assim: então Raabe, a prostituta, recebe os espias de Deus na casa dela. E ela diz assim: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o povo que infundis, e o pavor que vocês estão infundindo caiu sobre nós. E todos os moradores da terra estão desmaiados. Veja, o povo lá estava se vendo como gafanhotos, tremendo, os moleques, tudo tremendo. Vamos voltar, vamos desistir, vamos para outra terra, vamos igual moleque. Mas entenda, enquanto eles estavam assim, você entende quanto Deus estava sendo fiel? O pessoal dentro da muralha estava dizendo assim: o pavor caiu sobre nós. Todos os moradores da terra estão desmaiados de medo de vocês. Vira mais um. Porque nós ouvimos o que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando vocês saíam do Egito. Nós também ouvimos o que vocês fizeram aos dois dos maiores reis, Seom e Og, e que estavam além do Jordão, os quais vocês destruíram. Vira mais um. Ouvindo isso, nosso coração desmaiou, e nenhum morador dessa terra mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus. Ei, Ele é Deus aqui embaixo na terra. Enquanto eles estavam tremendo, feito moleque, não, vamos desistir, é melhor mudar de estratégia, porque o povo lá dentro estava em pânico, desmaiado. Você entende? Como é que esse povo tinha medo deles? Porque não tem nada a ver com eles, não tem nada a ver comigo, eu não sou ninguém. Mas aquele que me fez a promessa é alguém, e ele tem que ser respeitado por todas as estrelas dos céus e temido. Nós podemos estar cansados, mas nossos inimigos estão ouvindo e vendo há muito tempo os milagres que Deus tem feito sobre nós. Deixa eu falar, você pode estar cansado, desgastado, mas os inimigos estão vendo há muito tempo os milagres e maravilhas que Deus tem feito sobre nós. Quando ele pensou que nós íamos ficar parados no chão, Deus nos levantou de novo. Quando ele pensou que nós íamos desistir, Deus nos deu força e estamos aqui lutando. Eles estão vendo e eles estão em pânico, diga aleluia. Eles estão em pânico, diga aleluia. Eles estão desesperados, diga aleluia. Então agora você vai ter que escolher se você vai ser um daqueles espias medrosos e meninos sem conhecimento do caráter de Deus, que desistem, fogem e amedrontam os que estão à sua volta, ou você vai ser aqueles que têm experiência com o Pai e que confiam no caráter do Pai, aqueles que vão dizer: não importa o que aconteça, eu prefiro morrer acreditando do que ser frouxo ao ponto de voltar atrás no que Deus me disse. Eu prefiro morrer acreditando. E eu volto a dizer: pastor, mas eu estou lutando com essa doença há 1 ano. Eu pouco me importa há quanto tempo você está lutando com ela e se ela piorou ou não. O que me importa é eu te perguntar: você ainda pode crer que Deus cura? Pastor, e se Ele não curar? É melhor morrer acreditando. Morra acreditando. Mas não seja frouxo, não seja um fralda cheia que ainda quer ser líder, se você não consegue nem se manter na palavra que Deus te deu. Um Deus que nunca muda, que nele não há mudança nem sombra de variação. Então, se Ele disse para você que é aqui, é aqui. Se Ele me disse que é aqui, é aqui. Se Ele me mostrou, é porque vai acontecer. E eu conheço o caráter dele, e eu confio nele. Deixa eu ler com vocês só essa passagem. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a nossa confissão da esperança, sem vacilar. Porque aquele que fez a promessa, o caráter dele é esse. Ele é fiel.
Pula para o 35. Pula para o 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem um grande galardão. Diga aleluia. Vai virando. Com efeito, você tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa que lhe foi dada. Vira. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e ele não vai tardar. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se ele voltar atrás, se ele amarelar, se ele retroceder, se ele desistir, Deus te diz assim: a minha alma não tem prazer nesse comportamento de menino buchudo. Minha alma não tem prazer nesse comportamento. Agora veja o que Paulo fala no fim. Vira mais um. Nós, porém, posso ouvir um aleluia? Isso é contigo, irmão. Levante suas mãos aí onde você está. Repita comigo, diga: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Dê um aplauso bem forte a Ele. Glória a Deus. Vamos lá, o Ministério de Louvor sobe. Vem aqui para cima o Ministério de Louvor. Oh, vocês são fantásticos. Vamos ficar em pé, gente. Vamos, que nós vamos participar da Santa Ceia. Bora. Oh, meu Deus, como Deus falou comigo. Deus falou tanto comigo hoje. Sabe o que é legal? Que quando eu prego aqui, o primeiro a receber a mensagem sou eu. Você entende? E eu creio que Deus me deu essa mensagem porque nós estamos nessa eminência de passar para outro nível de tecnologia, de internet, algo que eu nunca me propus a fazer. Durante décadas as pessoas me pressionaram: mestre, vai para a internet, mestre, vai. Eu nunca quis aparecer na internet. Mas agora Deus veio e me falou: agora chegou a hora. Eu quero que você vá para a internet e fale essa verdade para o mundo inteiro ouvir. Tenho filhos que estão presos na religião. Ele falou para mim: eu tenho filhos que estão presos dentro de igrejas com maçanetas de ouro. Eu tenho filhos que estão aprisionados dentro de igrejas com 10 mil membros. Aprisionados pela religião, pela falta de conhecimento de quem são, presos como ratos. Criaturas à imagem e semelhança de Deus, a vida de Deus dentro deles. Eles não têm coragem de um plano, de mudar de vida. Eles não têm coragem de abrir uma empresa, de escrever um livro, de realizar um sonho. Eles não têm coragem. Deus falou para mim: vai para a internet e liberta meu povo, cara.